vamos perder tempo não, vambora para o vídeo. E o que eu ouvi foi, cara, a gente não ia vender o Henrique. Não ia vender o Henrique. E aí o que eu tenho é, até dado momento ali, até o final do dia, a posição do jogador, dos empresários era, não vai, tudo bem, não vamos vender. Até que do nada surgiu não, por favor, vende ele. Por favor, vende ele. Por parte dos empresários. E o São Paulo, vendo que o dinheiro era à vista, ia entrar à vista, aceitou a venda para poder pagar os direitos de imagem do mês seguinte, porque senão o negócio ia atrasar. Então, de fato, é vender o almoço para pagar a janta. É o que o São Paulo anda fazendo. Então, a gente vai falar um pouco. Eu acho que a venda do Henrique, ela foi a gota d'água numa situação que estava ficando evidente, mas ainda faltava a última prova do crime, né? E acho que a venda do Henrique representou isso. E para a comunidade são paulina, para a torcida, representou assim a prova de que o torcedor de São Paulo está sendo traído o ano todo, né? E ela vem logo na semana seguinte da questão do Marcos Leonardo, das frustrações. Como disse o Renan, hoje o torcedor do São Paulo ele só é feliz quando o time joga, no dia do jogo, na hora do jogo. Antes e depois é um desespero, né? Porque as notícias elas não são claras, elas parecem sempre esconder alguma coisa, mas a venda do Henrique, de certa forma, ela faz juntar um quebra-cabeça que está sendo montado desde o começo do ano. Na verdade, desde a virada do ano, né? Desde a adoção do FIDIC, da tentativa do São Paulo reduzir os seus gastos e equalizar a sua dívida. E isso realmente não é fácil, eu sei que não é fácil. Não é de uma hora para outra, mas tudo poderia ser melhor se fosse mais claro. Inclusive a questão da base para 2025. Olha, gente, 2025 a gente vai ter que literalmente apertar os cintos. Nós vamos ter que reduzir a folha de pagamento. A gente não pode fazer isso de uma hora para outra, porque tem um monte de contrato vigente, não dá para rasgar contrato. E a base, a geração de ouro de 2006, ela vai ser colocada para jogar a Copa São Paulo, para ganhar a projeção, e nós vamos ter que vender a geração 2006 para dar essa guinada. Se isso é falado de uma forma mais clara, ninguém estava desesperado nesse momento com o último menino que sai desta forma. Mas a história não é contada de forma clara. Agora, depois da repercussão da hashtag Fora Casares, ele tem tentado, em 1000 entrevistas, elucidar minimamente o que está acontecendo com o São Paulo. Mas talvez para ele seja tarde demais. O que eu falava aqui, na época do Zubeldia, e não me entendiam, é que o Zubeldia não é inimigo da base. O Zubeldia não é por conta do técnico do São Paulo que a base está sendo utilizada dessa forma em 2025 ou de 2024 para cá. É uma estratégia do comando do São Paulo. E saiu o Zubeldia, entrou o Crespo, saiu o sofá da sala, o Crespo entrou sem ter o desgaste com o torcedor, aliás, entrou e fez muito bem para o time rapidamente, mas a política desse treinador novo com a base é a mesma do antecessor, a mesma, idêntica. Qual é? Eu não vou colocar um menino da base como titular porque ele vai ser vendido amanhã. Eu vou colocar ele... Porque eu não posso basear o meu time na hora decisiva no menino da base, porque todos eles vão ser vendidos. E isso foi ficando claro ao longo do tempo. Então, ameaçou o Alves ser titular, jogou algumas partidas, virou titular do time, vendido. Ameaçou o Ferreirão, jogou algumas partidas, titular do time, vendido. Ameaçou o Luca e o Rian, só não foram vendidos porque eles se contundiram. O Rian seriamente e o Luca no momento em que ele estava dando uma... O start, isso, dando start. E isso foi escondido do torcedor, né? O torcedor se sente traído hoje. Como agora o torcedor ou a mídia mesmo não pode condenar o Crespo não pode ser considerado o inimigo da base, está claro que o inimigo da base é a direção do São Paulo, né? O inimigo, eu estou falando entre aspas, como tem tratado a base. E acho que a questão do Henrique, ela coloca isso de uma forma mais evidente. Só para falar na posição do moleque, eu entendo, e quase todo moleque quer jogar fora. O empresário do moleque, evidentemente, quer que ele saia fora para ganhar na transação. E o vídeo dele acabou sendo mais uma prova do crime. Renan, você que participa lá do Arquibancada Tricolor, o Éder segue a galera. Eu tinha, na semana anterior, eu tinha entrevistado o Felipe, que eu considero o setorista dos aeroportos. Né? O Felipe, ele vai no embarque e no desembarque. Então, ele estava comigo no dia da janela. Eu, Marcos Leonardo, do fechamento. O Marcos Leonardo gorou, ele foi lá buscar o Rigoni. Trouxe lá o
Primeiras palavras do Rigoni. Mas ele também foi levar o Henrique. Como tal, acho que o Henrique talvez já estava o Felipe lá na cola do. Isso é bom, né, Éder? Sobretudo, o jornalismo tem uma importância gigantesca nisso tudo, né? Porque é menos opinião, menos achismo, e tá lá o cara no embarque. Antes do vídeo forjado do Henrique, pouco antes, ele entrou ao vivo na arquibancada tricolor e com aquela espontaneidade do repórter que cobre o São Paulo, e a gente colocou isso ao vivo no canal, por isso eu vi na hora, e fiquei surpreso. Ele perguntou, Henrique, agora fala com o seu coração, a torcida está muito magoada, tal, com a direção do São Paulo, com a sua saída, você está indo embora, fala com o seu coração. E o moleque, com um sorriso escancarado, cara, eu estou muito feliz, cara, eu não posso dizer outra coisa, eu estaria mentindo, eu estou muito feliz. E até o Felipe ficou desconcertado. O moleque estava feliz, ele queria ir embora. Agora, antes de condenar qualquer atitude do moleque, a gente tem que entender o porquê dele estar feliz. Não é só a melhora da condição econômica, a questão da família, isso pesa pra cacete, a questão do empresário. O movimento de saída de todos. Também o Renan deve ter participado dessa situação com pessoas da geração dele. O movimento sai um, sai outro, e eu, cara, eu preciso resolver minha vida. Né? O que está acontecendo? O meu parceiro, ele ainda tinha um parceiro lá no CSK, que era o Alves. O Ferreira saiu. O William saiu no começo do ano. Eu. Então, tem isso também, tem um contexto que estimula a saída do moleque. Né? Não é assim, o São Paulo vai manter todos os jogadores de 2006, todos vão ficar aqui, nós vamos ficar com essa geração por 2 anos. Não, saiu todo mundo. Então, ele não precisava do vídeo, Éder, dele. A entrevista com o Felipe já demonstrou que ele queria ir, sim. E aí, é aquilo, o torcedor do São Paulo não pode condenar o Henrique, evidentemente, não pode condenar o Crespo, evidentemente, então, que ele, de fato, aí talvez pela primeira vez em tantos anos, ele culpe o comando do São Paulo pelo que está acontecendo, né? E é isso que está rolando nesse momento. Ele não era factível de ser cumprido. O orçamento FDIC, ele não era factível. Por algumas situações. A primeira, né? Um time de futebol profissional não consegue, na minha visão, num primeiro momento, deixar um patamar de 600 milhões para 400 milhões, que é mais ou menos o orçamento dessa temporada, de uma hora para outra, né? Ele não tem como rasgar o contrato do Caleri, ele não tem como rasgar o contrato do Lucas, mas ele poderia não contratar o Oscar. Aí era assim, aí você pelo menos se aproxima mais do orçamento. Você não ia conseguir cumprir. Se você fosse... E aí, é aquele desafio. O Palmeiras fez isso. O Palmeiras não fez... O Flamengo fez isso. O Palmeiras não fez isso. O Flamengo fez isso. Fez. Em outro tempo, quando a concorrência era muito menor. Fazer isso num ano... Você viu a janela da galera? Viram a janela do Santos? A segunda janela? Viram a janela do Bahia? Fazer isso num momento em que o futebol inteiro está investindo absurdos, outros 19, é de fato desafiador e não é muito simples de fazer de uma hora para outra. Então, quando o Casares fala isso, para mim, a demonstração cabal que o orçamento não foi bem feito e não foi bem pactuado com os seus responsáveis. Boa atenção. Né? E aí, assim... Bom, primeiro, assim, né, é que é um pouco do retrato da temporada do São Paulo, que eles chegam sempre com um pouco de atraso. Então, assim, né, o São Paulo está precisando do quinto zagueiro há um tempão e o Tolói, enfim, tem condição de jogar agora. O São Paulo está precisando de um ala direito que seja mais agudo há um tempão e agora o Mailton chega. E depois de tantas saídas do meio para frente, o São Paulo está precisando de um jogador versátil, saídas e contusões, né? De um jogador versátil do meio para frente e agora chega o Rigoni. Eu acho que os três vão ser úteis já a partir do domingo, não é? Já a partir do domingo, São Paulo tem muitos desfalques para pegar o Botafogo. Dos três, eu acho a sacada, o Mailton, acho interessante, vim acompanhando a Série B, o desempenho dele na Série B, bate bem na bola, é ofensivo, tem 26 para 27, fez 27, é um touro fisicamente, foi pescado num mercado mais periférico, Série B, não é o salário astronômico, então eu acho uma sacada interessante. Os outros são coisas mais óbvias, né? E acho que o Rigoni é muito uma situação de
crédito que o treinador passou a ter, né? Se o treinador conseguiu reabilitar minimamente o Luan, aliás, vale muito a leitura da entrevista do Luan, depoimento na Players Tribune lá, Excelente e mostra exatamente que o jogador de futebol, aquele que a gente vê no campo, é uma parte do que a gente... É uma parte da vida do cara. A vida do cara é muito mais complexa, de todos os caras, do que quando a gente vê daqueles 90 minutos no campo, né? Então, se o Crespo conseguiu fazer um time em pouco tempo, reabilitar um jogador como o Luan, fazer algumas situações, colocar o Rodriguinho nessa situação tal, eu confio na indicação do Crespo e, para mim, a movimentação do Crespo em relação ao Rigoni era muito... talvez seja vendido o Henrique, o Marcos Leonardo talvez não venha, o André está fora da temporada, eu preciso de um jogador para amanhã que eu confie. E ele foi buscar o Rigoni. E se o Rigoni jogar 50% que jogou na época do Crespo, ele vai ajudar. Bate bem na bola também. Nessa situação, veja que curiosidade, os três têm algumas valências que faziam falta. Bola parada, pegar na bola, os três, cada um do seu jeito. Mailton, Rigoni e Tolói. Então eu acho que são jogadores que vêm ajudar, com um detalhe importante, que o Mailton e o Rigoni vinham em atividade, né? Então dá para botar para jogar já. O Tolói vinha de férias, parado, mas teve quase um mês aí para... Mês não digo, 3 semanas para se condicionar. Então eu acho que vão ajudar, Éder, nesse momento de reta final de temporada, em posições que já estavam carentes no time há algum tempo, na minha opinião. Eu vou dar 2 informações e aí eu passo para o Renan comentar. A primeira informação é que Enzo Dias é do São Paulo, tá? Ele já bateu as metas estabelecidas em contrato, atuar 50% dos jogos da temporada do São Paulo durante 45 minutos, ele já bateu essas metas, então ele será adquirido pelo São Paulo obrigatoriamente, então Enzo Dias é jogador do São Paulo em definitivo, e o Galopo, restam 4 jogos para ele bater a meta também lá no River. Então, 4 jogos até o final da temporada. O São Paulo acredita que ele vai bater essa meta. E aí o valor do Galopo é maior do que o valor do Enzo. Então, na verdade, vai ser essa troca e o São Paulo ainda vai ganhar uma graninha. Isso se não ficar pelo Tapia, né? Vamos ver como é que vai ser essa negociação aí dos clubes. Mas fato é, Enzo Dias é jogador do São Paulo em definitivo. Vai ser, mas já é jogador do São Paulo em definitivo. E o Galopo deve ficar no River. Essa é a tendência. E uma outra informação sobre o contrato do Rigoni. Rigoni assinou por empréstimo até o final da temporada. Ele vem por empréstimo, mas com o contrato acabando, então o contrato dele ele vai ficar livre a partir de janeiro, e o São Paulo colocou uma meta para renovar esse contrato dele, o São Paulo já divulgou isso. A notícia é que essa meta é de 12 jogos. Então o Rigoni precisa jogar 12 jogos por 45 minutos, pelo menos, para renovar automaticamente esse contrato por mais um ano. Quer dizer que se ele jogar 11 jogos ele vai embora do São Paulo? Não. Só quer dizer que se ele jogar 12 é obrigatório que o São Paulo renove o contrato dele. Se ele jogar um jogo e o São Paulo quiser renovar, o São Paulo pode renovar. Mas se jogar 12 é obrigatório. O São Paulo tem mais... A gente está na 23ª rodada, tem mais aí 16 jogos. 16 jogos pelo Brasileirão, mais 2 pela Libertadores, vai ter que jogar o Rigoni para conseguir cumprir a meta. É uma meta até alta, esses 12 jogos. Mas pode falar, Renan. São Paulo e Botafogo, 2-1 para o São Paulo. Difícil, né? Aí é 1-1 também. A cara de 1-1. Botafogo cansado, 1-0 para o São Paulo. 2-1 para o São Paulo. Falando sobre o Pablo Maia, se pode sair, se tem oferta árabe. O que ele tem é muita sondagem. Tem vários clubes e clubes árabes que perguntaram condições do Pablo Maia e em nenhuma dessas situações teve alguma oferta ou situação de tipo assim, olha, vamos chegar com uma oferta de 15 milhões de euros. Não teve essa, ou algum clube que prepara ou diz que iria preparar uma oferta de 15 milhões de euros. O que tem é muita sondagem, mas nenhuma oferta em mãos. Conversei hoje de manhã com pessoas do São Paulo que me disseram que não tem mesmo oferta oficial. Conversei com pessoas ligadas ao Pablo Maia que me disseram, por enquanto é só sondagem. O mercado árabe é um mercado que ainda está aberto, mas é um mercado que nesse momento é um mercado que está assim se ajustando. Por exemplo, os campeonatos já estão para começar. Por exemplo, o campeonato do Catar ali, por exemplo, só para citar um exemplo, já está ali tendo algumas partidas iniciais. Então é uma situação que muita gente dentro do São Paulo não acredita que vai acontecer de uma oferta nesse número do Pablo Maia. Obviamente,
obviamente. Aí vamos falar de possibilidade. Se chegar uma oferta de 15 milhões de euros para o Pablo Maia, no momento que ele está vivendo, que não é aquele momento mágico, lá atrás, quando a gente falava de Pablo Maia na Copa América, seleção brasileira, e ele nos principais scouts dos times da Premier League, era diferente. Aí 15, vamos combinar que, né, 15 de euros era até um valor baixo. Hoje é uma situação diferente, né? Você com a corda no pescoço, de repente até vale hoje valor de mercado, tá? Tô falando 15 de euros, de repente ele até vale 15 de euros. Mas aí é uma situação de avaliar, ver o desejo do jogador, desejo do staff, desejo do clube, né? Se bem que vamos combinar, né? O clube tá vendendo baixo hoje, basta ver as últimas 4 vendas de garotos da base. Mas é uma situação que tem que se avaliar e ninguém dentro do São Paulo acredita que nesse curto espaço de tempo aí de janela vai acontecer algo nesse sentido de uma venda.